Olá, aqui quem fala é a Val, esse é o Val Comenta, onde eu falo de séries e filmes e coisas que eu gosto. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, e aos meus inscritos, muito obrigado pelo carinho todo que vocês tiveram comigo durante a minha viagem à Dinamarca. Falando, deixando perguntas, interagindo na live que eu fiz, muito obrigado. Bem, hoje eu vou falar de coronavírus, David Jones e Val em quarentena. Não é clickbait, tá? Como os maldosos podem falar. Vamos falar um pouquinho do corona, mas eu não vou ficar explicando o que é o vírus, a genética, blá blá blá. Tem muitos vídeos maravilhosos na internet para vocês lerem, estudarem, se interagirem. Sim, vocês jovens que estão em contato com seus avós idosos, os seus pais mais velhos, tem que ter muito cuidado, porque os jovens, muitos jovens, têm uma criança, por exemplo, não tem uma grande capacidade de ter esse vírus, mas a partir dos 20 anos, sim. Então vocês têm que ter muito cuidado com quem vocês lidam, porque vocês vão trazer isso para os seus avós idosos ou os seus pais mais velhos. Então eu vou falar só um pouquinho do que é esse coronavírus. O coronavírus, ele é o vírus que foi descoberto no final de 2019 pelos chineses, que deram até uma escondida nisso, não sei se vocês lembram, os médicos que estavam no meio disso até morreram, e eles demoraram um pouquinho para botar isso para o mundo. Isso foi um grande erro. Mas disseminou dentro da China, porque a China é um país superpopuloso, 1,4 bilhões de pessoas. Então é claro que ia disseminar de uma maneira desenfreada. Fora que os chineses têm uma maneira muito ruim de limpeza, né? Então isso deve ter piorado a situação. Então ele é um vírus, está sendo chamado de Covid-19, porque é coronavírus, D de doença, e 19 porque foi descoberto em 2019. E é um vírus, graças a Deus, com uma letalidade mais baixa. Nós tivemos o H1N1, o SARS, que foi muito mais grave, que fazia uma pneumonia intersticial na maioria dos seus casos e teve muito mais mortes, né? E outra coisa, né, gente? A gente aqui no Brasil tem mortes todo verão, muitas mortes a cada dia. O corona não tem matado tanto assim, claro que a gente sente muito, mas são muitos idosos, pessoas imunodeprimidas, pessoas que já têm outras doenças que somam à virose, que é do trato respiratório, então pioram. Então, pacientes enfisematosos que fumam, pacientes que têm doenças crônicas do pulmão, pacientes diabéticos graves, pacientes com doença cardíaca grave. Claro que uma forte gripe vai piorar muito. Qualquer idoso, muito idoso, que pega uma gripe forte passa por um período terrível. E não precisa ser corona. Tudo bem que não vai matar? Pode até matar, tá? Uma gripe grave num idoso pode matar, sim, se você não tomar os cuidados necessários. Então, o corona tá nessa disseminação pelo mundo, por quê? Porque ele não tem passaporte, né, gente? Então, o corona veio da China e vai para tudo quanto é canto. É global. A pessoa sai da China, vai para a Inglaterra, da Inglaterra vem para o Brasil, do Brasil vai para os Estados Unidos. Como controlar uma coisa dessa? Como controlar os aeroportos? Como controlar dentro do avião? Então, a partir do momento que você descobre que tem essa possibilidade, que você veio de outro lugar, que você veio de um lugar que está o foco do corona, claro que você tem que tomar suas medidas, né? A Itália está um problema muito grave, porque a Itália também demorou para tomar as medidas necessárias, ela não agilizou a parte médica, então complicou muito. Está recebendo ajuda agora da China, porque na China começou a cair o número de corona. Claro, porque foi lá que começou, então teoricamente, né, vai cair primeiro. E eles vieram agora para ajudar a Itália com material, com médicos e todo mundo para ajudar. Foi muito legal da parte deles e assim, a gente esperava isso também. E aqui no Brasil, claro que tem casos, até ontem parece que tinha mais de 100 casos, e no Rio de Janeiro foi atualizado 19 casos, mas todos bem, todos estáveis, não teve nenhuma morte.
e o primeiro caso que foi infectado em São Paulo já está curado. A gente tem visto vários depoimentos de pacientes jovens que estão pegando corona e estão bem, tá? Eu tenho um amigo médico que está com suspeita, está dentro de casa em quarentena, mas ele tá bem, é uma gripe, não tem febre, não tem nada, ele tá bem. Mas ele participou de um cruzeiro, então provavelmente ele deve estar infectado e ele vai receber o resultado hoje, talvez. Bem, por que eu falei de mim em quarentena? Então, eu vim da Dinamarca, como vocês sabem, e lá também tem caso de corona. Eu passei por 3 aeroportos, avião, etc, etc. Claro que eu me preveni. Eu não fiquei zanzando na Dinamarca, né, gente? Eu fiquei na casa do Bruno, lá na minha casinha, em contato com eles, na rua. Mas a gente se prevenia muito, lavava a mão o tempo todo, o álcool o tempo todo, até por causa do meu netinho Hugo, né? O perigo. Então, a gente tomou todas as precauções e ninguém estava doente lá. Mas como eu vim de vários aeroportos e tal, o que acontece? Eu ia ter em contato com a minha empresa e achei de bom tom, primeiro, não encontrar meus pais, não encontrar minha prima com minha tia idosa, que são todos acima de 60 anos, eu resolvi não encontrar ninguém. Então eu cheguei no Brasil e não encontrei ninguém e fiquei em casa, e a minha empresa falou para eu ficar em casa até pelo menos 7 dias, que é o conselho do Ministério da Saúde. Quem veio de fora e não tem sintoma, fica 7 dias em casa. Então é isso que eu tô fazendo. Então a Val está de quarentena, é verdade isso, tá? E por que eu falei do David Jones? Porque ele fez um vídeo maravilhoso no site, no canal da Estácio, tá explicado, maravilhoso sobre o corona, explicando a parte antiga, as guerras, como é que a gente teve várias doenças antigas que mataram muito mais que o corona, e o vídeo tá extremamente didático. Então, se vocês não viram, eu recomendo, porque eu não vou ficar falando disso aqui, e lá ele explica muito bem. Então dá um pulinho lá nesse canal da Estácio, tá explicado, com o David Jones, explicando isso tudo, e que tá muito bacana. Então, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte, como médica, vocês sabem, é ter cuidado na hora de tossir, não botar a mão, botar o braço ou tossir longe. Assim que tossir, lavar sua mão com sabão, muita água e sabão. Se vocês estiverem na rua, botou a mão no ônibus, botou a mão no metrô, encostou numa escada, no corrimão da escada rolante, não ponham a mão na escada rolante. Usem álcool gel dentro do bolsinho, comprem álcool gel de 70% e ponham no vidrinho, carreguem na sua mochila, no seu bolso, não é nada demais, e lave e passem o álcool bastante. Ele vai matar tudo? Não vai matar tudo, mas é melhor do que você ficar sem fazer nada. E tomar cuidado, né? Claro, de botar a mão no rosto toda hora, a gente tem mania de botar a mão na boca, botar a mão no olho, e o cabelo, aí vem o cabelo e passa a mão na cara. Então, eu ainda me protejo, que eu tenho óculos, né? Mas dá vontade de toda hora coçar. Mas vocês têm que tomar muito cuidado, né? Vamos tentar preservar os nossos idosos, né? Essa coisa da escola entrar em licença me preocupa muito, porque essas crianças vão ter com quem ficar. Ah, eu não tenho com quem deixar, vou ter que deixar com os meus pais, os avós. Os avós são mais suscetíveis, as crianças não, mas elas carregam. Então, esses idosos podem vir a ter doença por conta disso, mas eu entendo o que o Rio de Janeiro está fazendo, São Paulo está fazendo, o ministro da Saúde está maravilhoso, chegando junto com os governos e com os municípios, apoiando, explicando, falando, está maravilhoso. O Brasil está tomando uma atitude como a Itália deveria ter tomado, como a China deveria ter tomado no início. Por quê? Porque nós estamos com experiência dos outros países. Então, nada mais lógico que a gente agisse de uma maneira boa, né? De uma maneira correta, de uma maneira rápida, eficiente. Então, é isso que o Ministério da Saúde está fazendo. Eu estou achando maravilhoso. Então, tá difícil? Vamos fechar os cinemas? Vamos fechar os museus? Vamos sim, gente, porque, afim, quem é que vai se meter dentro de uma sala de cinema agora? Todos os filmes, como eu já falei aí, muitos foram adiados e com toda razão, porque quem é que vai assistir? O entretenimento vai perder, não adianta você jogar o filme lá e não ter público. Então, foram adiados lá para novembro, outubro. Viúva Negra ainda não foi falado se vão adiar, mas é improvável que adiem.
Mulan já foi adiado, 007, Velozes e Furiosos, né? Lugar Silencioso Parte 2, então tudo isso foi adiado. Então, o recado da Val é esse, lavem as mãos, cuidado com a mão no rosto, cuidem dos seus idosos e bebam muita água. Se pegarem uma gripe, não fiquem apavorados, porque a gente pode pegar gripe e aí todo mundo vai pensar que é o corona, mas se tiver gripe e tiver ido para um país que tenha o corona, claro que você tem que fazer a sua pesquisa do coronavírus, né? E agora já tem contatos que não são, que eles chamam de comunitário, que não foram para países nenhum. Então, o negócio tá rodando, pode ser mutação do vírus, pode ser um monte de coisa. Então, a Val está de quarentena, eu volto a trabalhar na terça-feira e não tive contato com os meus pais, só vou ter contato, eu vou estender a minha quarentena com os meus pais até 14 dias, porque o período de incubação deles ainda não é muito definido. Fica entre 7 e 14 dias, então eu não vou cometer esse risco, né, para acontecer alguma coisa com os meus parentes que não tem necessidade disso. Enfim, era o recadinho que eu queria dar para vocês. Um beijo, boa semana, bom final de semana da Val. Tchau.